dinheiro, eu só tenho esses recursos, por que você tá roubando de mim, cacete? Cara, é meu destino é roubar seu. Eu sei que dentro da minha cabeça tem alguma coisa tipo assim, que eu tenho que tirar as coisas de você e você só pode ter poucas coisas na sua bagagem. Aí o cara falou, puta que eu pariu, o que eu vou fazer? Falou, já que eu não sei resolver o meu problema, eu vou perguntar pra quem sabe resolver. E na época Buda estava vivo. Aí ele falou o seguinte, eu vou encontrar esse Buda. E a cidade que eu morava, a pequena vila, o pequeno vilarejo que ele morava lá, era um vilarejo no meio do nada, longe e tudo mais, e ele decidiu começar a caminhar. E foi caminhando, 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 tinha poucas coisas. Quando ele podia, ele pedia algumas coisas, ele contava com a boa vontade dos outros, fazia pequenos trabalhos ali no meio do caminho para ser alimentado, para ter o alimento para ele poder comer, para poder seguir em frente e tudo mais. Foram passando os dias até que ele chegou em uma outra cidade, lembra? Ele estava a pé, tá? Ele estava a pé, ele não estava de carro, não tinha esse conforto de carro, não, estava a pé. E na época nem tinha carro, era cavalo. Aí chegou lá e viu uma casa, uma grande casa, e ele bateu na porta e falou, olha, eu juro, eu sou honesto, não tive sorte na minha vida, estou indo buscar Buda e para tentar resolver minha situação, pegar um aconselhamento. Será que vocês poderiam me deixar dormir sob a soleira da sua porta? E aí o casal que atendeu, um casal um pouquinho mais velho, falou, não, pode entrar, pode entrar. Entraram, deram comida para ele e tudo mais. Aí falaram, olha, você está indo encontrar Buda, você está indo buscar Buda por quê? Porque eu preciso de sabedoria. Eu não posso mais viver a vida do jeito que eu estou levando. Eu preciso ter sabedoria. Né? Minha vida é uma desgraça. Eu tento, fico travado no mesmo lugar, não saio do mesmo lugar e tal. E aí preciso encontrar um caminho. Aí disse que a família, que a esposa, não foi o esposo. A esposa falou, olha, já que você vai até Buda, eu precisava de um conselho, mas está muito longe, a gente não pode ir, nós temos que cuidar da nossa terra, cuidar da nossa casa. A nossa filha, ela nasceu e ela nunca falou. Ela já é hoje uma moça de 25 anos e ela nunca falou. Você poderia perguntar para Buda como minha filha poderia falar? Aí ele, claro que eu posso, né? Bom, aí se despediram e tudo mais, ele colocou algumas coisas dentro do saco de viagem dele, foi indo, consumindo, e cara, ainda parecia que perdia, parecia que tinha alguma coisa misteriosa que fazia com que ele perdesse. Talvez você se sinta nessa situação, tá? Entra um pouquinho de dinheiro na sua conta e de repente misteriosamente sai. Bom, mas o nosso camarada continuou andando. Aí ele chegou ali no meio de um grande desfiladeiro gigantesco e tudo mais. E lembra, é conto budista, vai ter mago, vai ter animal que fala, tá? É conto budista, vai ter essas coisas doidas. Tava lá e ele olhou o desfiladeiro e tinha um espaço ali que ele falou, porra, como é que eu vou passar nisso? É impossível passar nisso. Aí ao longe viu um brilho e tal, e chegou aqueles, imagina um mago japonês, tá? Vestido assim, todo bonitão. O mago japonês tinha um cajado enorme, onde ele podia voar por cima do cajado. É, japonês, é coisa doida, mas é da filosofia deles, do conto budista, né? Mas é bonito. Aí falou assim, olha, desculpa senhor, eu sou um pobre humano, né? Eu não tenho o poder que o senhor tem, e eu preciso atravessar esse penhasco, o senhor poderia me ajudar? Aí ele falou, olha, posso. Por que você quer atravessar esse penhasco? Falou, não, porque minha vida toda eu busquei, eu trabalhei, eu fiz, eu tive todos os azares, hoje eu estou na rua, quando eu tento acumular alguma coisa de comida, ter comida mesmo para mim, eu não consigo, é uma situação difícil, eu preciso encontrar conhecimento, preciso encontrar sabedoria para poder melhorar minha vida. Aí, o mago falou assim, ó, tá bom, eu entendo, show de bola, posso te ajudar sim, mas, cara, eu também vou precisar da tua ajuda, até uma mão lavar com a outra. Aí falou, tá, desculpa, mas eu como pobre humano, como posso ajudar o senhor, um poderoso mago? Aí o mago falou assim, olha, camarada, é o seguinte, ó, eu sou mago, tenho 1000 anos de idade, já era para eu ter ascendido aos céus, ou seja, já era para eu ter evoluído e alguma coisa tá me travando. Alguma coisa está me travando. Eu não posso sair daqui, eu não posso sair aqui do meu reino, não posso sair desse penhasco para ir consultar com o Buda. Já que você pode, você vai lá, eu te atravesso, mas você vai lá, você volta, e na hora você me ajuda, que eu te ajudo, e você volta e me conta o que eu tenho que fazer. O camarada falou, claro. Aí disse que
Na lenda, eles subiram no cajado. Imagina uma vassoura mágica, tipo do Harry Potter. Eles subiram no cajado, atravessaram, foram para outro lado. Beleza, se despediram. O cara tinha um compromisso agora de voltar, show. Tinha um compromisso antigo de voltar para falar com a família que acolheu, ajudou. Tinha um compromisso de falar com o mago. E ele continuou, né? Ele sabia que ia ter que pegar o caminho de volta, mas dessa vez ele ia voltar sabendo do conhecimento. Continuou andando, aí, como azar pouco é bobagem, né? Ele encontrou um puta de um rio difícil de atravessar. Mas difícil, pensa naquele rio difícil, corredeira, água para todo lado, era difícil. E o cara não sabia nadar, o cara da história não sabia nadar, pelo menos na parte da história, nessa conta que eu li, não conta nada que o cara sabia nadar. Aí o cara resolveu olhar ali, foi para cima da margem nada, foi para baixo para margem nada, e de repente ele viu um bicho enorme vindo e tal, e era uma tartaruga gigante. Só que lembra que é conto budista, então os bichos falam. Aí a tartaruga ali budista falou o seguinte: opa, e aí, cara, tudo bem? Tudo bem, tudo bem? Quer dizer, na verdade não tá tudo bem não, poderia dizer que tá bem, mas tá uma droga. Por que tá uma droga? Não, porque preciso atravessar aqui, eu quero encontrar com o Buda para poder falar, resolver os problemas, já tenho problemas de outras pessoas que eu preciso resolver, né? E tem esse negócio. A tartaruga falou: opa, peraí, você tá indo falar com o Buda? Tô. Caraca, velho, eu também precisava falar com o Buda, mas não dá, eu tenho que ficar próximo da água. Tá, qual que é o seu problema? Meu problema é o seguinte, eu sou uma tartaruga há 500 anos, por todo o conhecimento que eu tenho, já deveria ter me tornado um dragão, ter me libertado disso daqui, já deveria ser um dragão, e eu não consigo virar um dragão. E eu precisava perguntar para Buda o que eu devo fazer para me tornar um dragão. Mas tá difícil, tá difícil. Aí falou: poxa, o cara ficou assim, falou: vamos fazer o seguinte, eu te atravesso, você pergunta e você volta. Aí o cara falou: tá bom, lógico, show. Beleza, foi. Atravessou e tudo mais, e o cara continuou caminhando. A caminhada não era tão rápida assim, mas a gente vai agilizar a caminhada. Ele caminhou, chegou. Aí tinha uma montanha, subiu no alto da montanha, não sei porque todos os contos têm uma montanha e o sábio está sempre em cima da montanha, né? Não sei porque que sábio não fica num vale, mas tudo bem, o sábio subiu, foi para o alto da montanha. O sábio subiu não, o cara subiu, nosso amigo que teve todo azar na vida, virou mendigo e tudo mais, ele subiu e foi para lá. Chegou lá, viu o Buda. Aí tava lá Buda sentado ali, meditando e tudo mais. Ele esperou que o Buda abrisse os olhos e falou: Buda, puxa vida, eu tenho algumas questões muito importantes sobre a vida e eu busquei de todas as formas o conhecimento, não consegui, trabalhei, não consegui, fiquei travado, não consegui. Aparente, a gente vai colocar: fiz landing page e não consegui, fiz webinar e não consegui, fiz página de vendas e não consegui, fiz não sei o que lá e não consegui. Como é que eu faço para resolver isso daqui, Buda? Você tá ligado que eu tô falando de você, né? Você tá ligado que eu tô falando de você que tá numa busca, tá? Eu não tô falando com quem não tá em busca, não. Tá falando que eu tô numa busca. Puta, eu tentei fazer meu negócio funcionar, mas não funciona. De vez em quando cai um pagamento na Hotmart, de vez em quando, a maioria dos dias não cai. Como é que eu faço para resolver isso daqui, Buda? Aí Buda falou: olha, vamos lá. Eu vou te responder as questões sim, mas eu vou responder 3. 3 questões. Eu respondo assim, dou a solução para 3 questões, mas não para mais que isso. O cara falou assim: fudeu. Eu tenho tantas dúvidas, tantos problemas, tantas coisas. Tenho os meus problemas, aí eu tenho o problema daquele casal que foi gentil e me acolheu. Eu tenho o problema e o contrato com o mago que me ajudou. E, poxa vida, eu tenho uma dívida de gratidão com a tartaruga ali que me ajudou a atravessar. Aí ele ficou pensando e ele falou o seguinte: putz, quer saber de uma coisa? Todo dia, embora eu passe fome, embora tenha dias que eu passo fome, mas todo dia eu acabo tendo alguma coisinha para comer. Todo dia. Agora eu estou condenando uma mulher, uma menina, nem vi ela. Estou condenando uma mulher de 20 anos, ela vive até os 80, 100 anos sem poder falar. O mago, ele passou 1000 anos, estudou, está querendo evoluir. Se eu não for ajudar ele, ele vai passar os próximos 1000 anos. A tartaruga, 500 anos na tentativa de se tornar um dragão. E se eu for egoísta, caraca, a tartaruga não vai virar o dragão. Aí ele falou o seguinte: quer saber de uma coisa, Buda? Eu já sei quais são as 3 perguntas. Como é que a tartaruga vira dragão? Como é que o mago consegue ascender? E como é que a menina começa a falar?
Aí lembra que isso é uma fábula budista, tá bem? Aí Buda pegou e falou assim, ok, legal, show, vamos lá, vamos resolver isso daqui, ó. Vamos começar pela tartaruga. A tartaruga, ela vai continuar sendo tartaruga enquanto ela decidir morar dentro do casco. Ou ela abandona o casco, ou ela não vai virar o dragão. Ok? O mago tá lá tão apaixonado pelo próprio cajado que ele não solta aquele cajado. O que ele tá achando que dá poder para ele é a âncora. Tá? É o que tá prendendo o corpo dele aqui no chão. E a menina lá que você perguntou, a menina lá, a primeira da história, cara, a menina é quando encontrar o amor verdadeiro, ela vai conseguir se libertar, vai conseguir falar. Aí o cara voltou cheio de conhecimento, foi no caminho e chegou lá na dona Tartaruga. Ô, dona Tartaruga, tem uma boa notícia pra senhora. Qual a notícia? É o seguinte, ó, o que tá te prendendo é teu casco. Como assim? Não é. Na hora que você tomar coragem de sair do seu casco, você vai conseguir aí ter alguma coisa melhor pra sua vida. Você vai conseguir virar o dragão. Aí a tartaruga ficou assim, tá, saiu ali, aí o corpo já era maior, lembra, era uma tartarugona, tá? Não pensa em tartaruguinha de aquário, não. Saiu e percebeu que o corpo foi transformando, as asas saíram, realmente um dragão. Dentro daquela casca que ela tinha, daquela carapaça que ela tinha, tava todos os tesouros guardados. E agora ela é um dragão, ela falou, poxa, mendigo, aqui ó, toma de presente pra você, cara, obrigado, fazia 500 anos que eu tentava sair disso daqui, eu não percebi que essa casca tava me atrapalhando, tá aqui ó, e deu o tesouro pra ele. Aí foi, caminhou, agora o saco tava maior, tava cheio de tesouro, não tinha só comida não, agora tinha grana lá dentro. Aí ele foi, chegou lá no mago, falou, e aí mago, tudo bem? Tudo bem, e você, tudo bem? E aí, falou com o Buda, putz, trocamos uma ideia, cara. E aí, como é que foi a ideia? Não, foi legal, você falou de mim? Pô, lógico que eu falei, a gente tinha um trato, né, velho? E o que você falou, o que ele falou pra mim? Falou o seguinte, ó, falou, cara, ele falou que se você já podia estar lá em cima faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. A única coisa que você precisava ter feito era ter soltado o cajado. Você tá tão preso nesse cajado que ele tá se transformando como âncora. Ah, Magué soltou, começou a brilhar, subiu aos céus. Enquanto estava subindo, falou, pega o cajado para você, usa isso daí para você. E foi. Continuou andando, aí a viagem foi mais rápida. Agora lembra, tinha um cajado que voa, tá? Então foi mais rápido, até pra gente continuar aqui na história. Chegou lá na casa do casal que ajudou. Aí chegou lá na frente, bateu na porta, a mãe e o pai atenderam. E aí, como é que você tá? Tô ótimo, e vocês, tudo bem e tal? E aí, você descobriu? Descobriu, o Buda falou que que sua filha só iria... Aí foi interrompido. Ouviu-se uma voz lá de cima, mamãe, papai, é o homem que estava aqui outra noite? A menina falou, todo mundo ficou estupefato. Ela falou. Aí ele falou, o Buda falou que só quando encontrariam o amor verdadeiro. E aí eles se viram, e eles se apaixonaram, se casaram. Lembra que tem que ter história de amor, tá? Legal. Vamos entender essa história de um outro jeito? Primeira coisa, tem que entender o seguinte, você está numa jornada, tá? Se hoje você não tem o que você tem, tudo bem, você está numa jornada. O importante é você se ficar insatisfeito. Agora eu vou abrir o chat. Não, deixa eu terminar, depois eu abro o chat. O importante é você ficar insatisfeito com a sua situação atual, mas você não ficar na comiseração. Falar, minha vida é uma merda, mas eu vou sentar na calçada e vou ficar chorando. Você tem que se revoltar assim com as coisas com a situação. Não com as coisas que acontecem com você, mas com a situação que você está. Você tem que se revoltar por você ter menos do que você merece. E não é se revoltar com os outros, se revoltar com Deus, é se revoltar com a situação. Não é se revoltar com o mercado ou com as pessoas que veem o seu conteúdo e não compram, é com a situação. E toda revolta ela vai gerar uma jornada. E é uma jornada de conhecimento, é uma jornada de descoberta, é uma jornada de melhoria. Você tem que se revoltar sim. O revoltado não é se revoltar contra homens, contra Deus, contra pessoas, contra os seus potenciais clientes.
É uma jornada de conhecimento. Nessa jornada de conhecimento, meu amigo, minha amiga, o que você vai ter que aprender é que o seu processo, para que você possa crescer, você vai ter que servir algumas pessoas. Ninguém cresce sem servir a pessoas. Ninguém cresce num comportamento egoísta do tipo, quero tudo para mim. Quem quer tudo para ele sem servir outras pessoas se chama assaltante, se chama bandido. É a pessoa que, sem servir alguém, tira o dinheiro dela. Então você está numa jornada e a tua jornada, ela demanda com que você sirva a pessoas. Bom, nessa jornada vai acontecer algumas coisas interessantes que a gente vai começar a pontuar. E agora eu vou interpretar para o nosso mercado, porque a gente está falando sobre o mercado digital, tá? Dentro dessa nossa jornada, vamos pensar em cada um ali, cada um dos nossos personagens que participaram ali, dos nossos personagens coadjuvantes. Dentro da nossa jornada, você só vai ter voz quando você encontrar, né, na fábula, na parábola, nessa história aqui budista, fala sobre o amor verdadeiro. Só que eu vou mudar o amor verdadeiro como um ponto de aceitação da tua identidade. Ontem a gente falou sobre isso. A gente tende a não aceitar a nossa identidade, a gente fica numa zona de segurança. Quem perdeu a live de ontem, sinto muito, foi uma live do cacete, mas do cacete mesmo. Tá? A gente tende a não aceitar a nossa identidade e a gente fica preso na zona de segurança. E dentro da zona de segurança, de verdade, a gente não vai crescer. Então o amor, vamos interpretar como aceitação, nos aceitarmos. Por exemplo, nossa, tá muito diferente, sua live de segunda-feira você não falava palavrão. Eu falei, que se foda, eu vou começar a falar palavrão mesmo, porque eu falo assim com meus amigos, quando eu estou explicando para eles e eu quero pontuar algumas coisas. Então aceitar é entender quem que você é. Óbvio que você precisa ter ali você tem que ter um caractere interessante, você tem que ser uma pessoa atraente para outras pessoas. E dentro da live de ontem eu expliquei, quem perdeu, perdeu, sinto muito, a live estava no ar, a live foi transmitida no ar, mas você tem que ter ali esse ponto de aceitação, então só está formulando ali. Vamos conversar sobre o segundo ponto, vamos falar sobre a tartaruga. Olha só, quando a gente só ganha dinheiro, galera, não é quando a gente está lá e entra em contato com as pessoas, a gente só ganha dinheiro. Lembra que o nosso herói, vamos chamar de herói, vamos chamar de nosso cara, o nosso cara, ele só ganhou dinheiro, só foi premiado quando ele ajudou alguém a se transformar. Então você só vai ganhar dinheiro quando você ajudar alguém a se transformar. A tartaruguinha, ele só ganhou dinheiro da tartaruguinha quando ele ajudou a tartaruguinha a se transformar em dragão. Aí a tartaruga pagou ele. A tartaruga não pagou ele por causa da promessa, porque ele tinha prometido que ia ajudar a tartaruga. A tartaruga só pagou por causa da transformação. Então o teu conteúdo, o teu curso, o teu treinamento, aquilo que você está oferecendo, tem que transformar a pessoa. Você vai ter várias tartaruguinhas na sua vida que você vai transformar em dragão. Tá? Várias tartaruguinhas, várias pessoas que estão mais lentas do que você, que não estão no caminho do progresso, que não podem sair de onde elas estão, não podem fazer a jornada que você fez, que vão precisar de ajuda. E elas que vão te pagar. Você não sai você não consegue riqueza só se você só prometer. Você só consegue riqueza se você realmente transformar. Tá? É um mercado de transformação. Informação e transformação. Aí vamos ver o cara do mago. O mago pegou e lá deu o cajado lá poderoso para ele, deu um super poder para ele e tudo mais. O que vai acontecer? É simplesmente o fato de ajudar pessoas que estão com fragilidades. A fragilidade do mago, aquele mago que acreditava que era o grande poder dele era o cajado, na verdade era a fragilidade dele. Entender que se você for especificamente, puramente, simplesmente técnico, esquecer o lado humano da situação, o humano que quer ascender, o humano que quer melhorar, entenda que você vai ter que entender um pouquinho com seus alunos, que os seus alunos vão ter fragilidades. E é o seu dever como mentor da jornada, agora a gente já está tratando do herói como mentor, como um mentor da jornada, porque você está passando pela sua jornada, não sei qual ponto que você está. Talvez você tenha decidido ainda, fala o seguinte, caraca, eu vou viver na miséria. Talvez você já tenha decidido que você não vai mais viver na miséria. E miséria metaforicamente falando, tá? Talvez você tenha decidido que não vou viver na miséria mais, mas você ainda não tenha saído para sua jornada. Ou talvez você já tenha saído para sua jornada. Eu acredito que boa parte aqui já saiu para a jornada, já está no meio do caminho.
Você vai encontrar pessoas, você vai buscar inspiração, vai buscar conhecer. Depois eu só vou abrir um parênteses, tá? Só vou abrir um parênteses aqui. Você vai buscar se conhecer o processo, vai buscar servir a pessoas, vai buscar encontrar pessoas, mas você tem que lembrar que você está servindo a pessoas. E às vezes, dentro do teu conteúdo, como é o conteúdo de hoje, é uma live diferente, não está sendo no iPad, tá sendo aqui olhando para você, a gente vai ter que entender as fragilidades das pessoas. E falar, caraca, larga essa porra de bastão que você tá achando que é a sua força, que o que é a porra de bastão no nosso mercado? É a certeza de que se eu tiver só a parte técnica eu resolvo. Não é a parte técnica, não. A parte técnica é extremamente importante. Se você nunca participou de uma das lives de domingo, é domingo 10 horas da manhã, tá? A gente fala mais sobre isso. Lá eu me dou o direito de ajudar o ser humano por trás do negócio. Mas entender que são pessoas, porra, e as pessoas elas têm as fragilidades, os medos, os problemas dela. O seu cliente que está comprando o curso de emagrecimento online ali, ele não quer ter só acesso às aulas ali onde você vai ensinar a pessoa a fazer o HIIT, ou o que ela vai comer, o que ela não vai comer. Ela também quer uma parte de motivação para você dizer o seguinte, olha, presta atenção nessa aula aqui, a gente vai avaliar os resultados. O seu cliente que está aprendendo ali finanças, ele não quer simplesmente saber aonde que ele vai colocar dinheiro, onde ele não vai colocar dinheiro. Ele também quer saber, opa, peraí, como é que eu faço para mudar esse comportamento que eu tive de sempre ser um gastão? Como é que eu faço para perder o meu medo de superar um investimento de risco? Então a gente está falando do humano, a gente tem que tratar a fragilidade. Se a gente entende que a gente está numa jornada, se a gente entende que vai ter ali 3 problemas, um problema muito próximo, que é o nosso medo de soltar a voz. Sério, de verdade, toda semana pelo menos 2 ou 3 pessoas elas buscam ou em postagem dentro dos grupos, ou aqui direct e tudo mais, falando, ai, Cia, tem jeito de eu fazer, sem tem jeito de eu fazer, vou falar até baixinho, tem jeito de eu fazer resultado, de eu ficar zilhardário sem fazer vídeo, sem fazer stories, sem fazer live, ou nunca gravando um vídeo? Putz, é bem difícil. Bem difícil, bem difícil, bem difícil. Mas por que você não grava? Ai, porque eu não gosto de mim. Eu não gosto da câmera. Eu detesto a câmera. Tudo bem, eu também detesto. Cara, faz parte. Você vai fazer, você tem que aprender a soltar a sua voz e aceitar. Aí tem outro problema do seguinte. Ai, se eu tô lá passando, eu só quero dinheiro, só quero dinheiro. Cara, enquanto você não transformar as pessoas, você não vai ter dinheiro. Enquanto você não servir a pessoa, você não vai ter dinheiro. Enquanto você pensar só em dinheiro fácil, o que vai acontecer? Você vai continuar sendo aquele cara que ganhava alguma coisa e misteriosamente no dia seguinte saiu. No dia seguinte perdeu. É um negócio, é um jogo de transformação, galera. Eu quis trazer isso para você porque é uma maneira da gente criar a nossa visão do negócio, tá? Agora a gente vai contextualizar especificamente em termos técnicos. Quem chegar agora vai perder um pouquinho aí da magia da live, né? Mas tudo bem. Em termos técnicos, a nossa empresa, eu vou abrir com o chat. Aí eu não vou ler por enquanto, tá? Eu não vou ver, vou ver daqui a pouquinho. Em termos técnicos, a nossa empresa ela tem que ter uma continuidade, ela tem uma linha do tempo. Dentro dessa linha do tempo, nós vamos aprendendo e desenvolvendo todos os nossos processos. Os nossos processos, eles começam primeiro com processos internos do casal. Da gente conseguir se expor, gerar a nossa voz dentro desse mercado para gerar diferenciação. Depois, ao longo do tempo, tá? Depois, ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Nós vamos estar enfrentando algumas barreiras, alguns problemas e algumas circunstâncias ali. A gente vai enfrentar o nosso penhasco. E o nosso penhasco vai precisar de movimentação, tá? E o nosso penhasco ele vai precisar de movimentação, vai precisar que a gente crie a energia para poder atravessar. Que pode ser com ajuda, que pode ser sozinho e tudo mais, mas, cara, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que os nossos alunos que precisam atravessar o penhasco têm fragilidade, a gente tem que tratar essas fragilidades também dentro dos nossos treinamentos. As pessoas que te seguem dentro da sua rede social têm fragilidades, você precisa tratar essas fragilidades também. É o lance do empoderar a tua base, empoderar a tua lista, empoderar teus clientes. É o lance do empoderar. E continuando na nossa jornada, a gente sabe o seguinte, que a nossa empresa ela só consegue realmente o resultado quando a gente gera transformação.
A gente não consegue resultados consistentes ao longo do tempo se a gente fica só na promessa. Se o cara tivesse prometido, o nosso herói tivesse prometido, não tivesse entregue nada para ninguém, nada para tartaruga, nada para o mago, nada para a família, ele não teria nem grana, nem poder e nem a família dele. Esse é o objetivo. A nossa empresa sempre tem a obrigação de entregar aquilo que a gente prometeu e idealmente é um pouquinho mais. Sempre gerar a transformação e tudo que tá, tudo que a gente pode fazer para os nossos clientes. Como é que eu faço isso em relação a negócios digitais? Tá, agora a gente vai para uma outra seara que tem a ver com tudo que a gente falou aqui. Então é importante que você tenha isso na cabeça. Como é que a gente faz isso dentro de mercado digital? Bom, primeira coisa a primeira grande barreira é a barreira da atenção. Se as pessoas não prestam atenção em nós, se elas não prestam atenção em você, eu vou colocar a palavra você, tá? Mas lembra que somos todos nós. Se a pessoa não presta atenção em você, cara, você perdeu o jogo. A atenção a gente gera por impacto. Galera, se tiver alguém dirigindo agora, para de prestar atenção na live nesse momento, tá? Se tiver alguém dirigindo, para de prestar atenção, por favor, tá? Então vou repetir de novo. Se tiver alguém dirigindo, para de prestar atenção, tá? Volta daqui a pouquinho, volta em 2 minutinhos. Se tiver alguém dirigindo, para de prestar atenção. Então tá. Como é que a gente faz para criar impacto para as pessoas prestarem atenção na gente? A gente surpreende, a gente muda o tom de voz, a gente cria um impacto. Isso a gente faz com conteúdo, a gente sai de um tipo de voz e vai para outro. Isso é uma postagem que vai gerar impacto. A gente coloca na cara o que a pessoa precisa de um jeito surpreendente. É isso que a gente faz. A gente surpreende. E você sabe chamar a atenção. Você sabe chamar a atenção porque as coisas te chamam a atenção a todo momento. Você cria um modo de chamar a atenção. Galera, me desculpe pelo susto, mas isso acho que pedagogicamente não tem jeito mais fácil de explicar. Por isso que eu pedi para que ninguém estivesse dirigindo. Rafa, pelo amor de Deus, hein, Rafa? Pelo amor de Deus. A gente tem que chamar a atenção. E depois, a gente tem que justificar o motivo que a gente chamou a atenção. A gente está entregando alguma coisa para a pessoa que parou para prestar atenção. E aí a gente começa a gerar o relacionamento com as pessoas. Opa, ela parou para prestar atenção em mim, agora ela precisa ter uma troca. E logo a pessoa vai falar, puxa vida, olha só, esse é um menino, esse é uma menina, esse é um cara, esse é uma moça, tá? Esse é um profissional, essa é uma profissional, onde ela conseguiu me puxar e ela está conseguindo me manter. Então a gente transformou desconhecidos em base. Depois a gente virou base, as pessoas viraram base. O que é base? É um grupo que te segue dentro do seu Instagram, dentro do seu YouTube, dentro das suas redes sociais. Eles não têm um compromisso com você ainda. Eles não têm um compromisso ainda com você. Eles estão lá. De vez em quando, o que acontece? Você vai lá e chama a atenção. Até caiu um negócio aqui que eu uso para diminuir um pouquinho. Eles voltou. Você chama a atenção. Aí eles voltam. Aí você trata eles, você conduz eles. E uma hora você vai convidar e falar o seguinte, olha, a gente se conhece há tanto tempo, tal, vamos marcar de ir num lugar junto? Aí você vai mandar o cara para a lista. Você vai mandar o cara para a lista, o cara está lá na sua lista, está recebendo um conteúdo único, exclusivo, basicamente ele está indo para um lugar segmentado. Qual que foi o meu objetivo hoje? Não convidando o pessoal do Instagram. Hoje eu quis saber quem estava praticamente na minha lista, que são vocês. Eu não coloquei lá no Instagram. Se desse para não ativar a notificação de live no ar, eu não teria ativado. Assim, eu teria só 50 pessoas, 60 pessoas na live. Sim, eu queria saber quem estava na minha lista. Por isso que eu falei, desde o começo, desde que a hora que começou a live, eu falei, é uma live mais íntima, uma live para lista. Não é uma live, só que por acaso está sendo distribuída no Instagram. Não é uma live para quem... Eu quero saber quem que são as pessoas. Eu quero entender, quero saber quantas pessoas tem. E depois você chega e faz uma oferta. Então é todo esse caminho. A gente impacta, a gente cuida bem, a gente convida para um momento mais íntimo e aí a gente vende. Esse é o caminho.
Puxa vida, Cia, mas aí tem os lances que você contou na história, tá? Teve os lances que você contou na história, como é que eu faço essa adequação ali, tá? Como é que eu faço essa adequação de toda a contextualização que a gente trabalhou antes? Simples. Agora a gente está falando da tua empresa e de você também. Você está numa jornada, nessa jornada você deve servir as pessoas, você serve as pessoas para que você ganhe dinheiro, trata das fragilidades dela. Puxa vida, entendi. Então você quer dizer para mim, quer dizer, eu acho que eu entendi, Cia. Você confirma para mim? Confirmo, tá? Eu entendi que eu estou numa jornada, ou seja, os meus problemas não vão ser resolvidos amanhã, mas amanhã eu tenho mais competência se eu me dedicar no dia de hoje, ou seja, se eu continuar caminhando, amanhã eu tenho mais competência, eu estou mais próximo do meu objetivo. Sim, isso é o primeiro ponto. Cia, eu entendi que dentro dessa jornada vai ter alguns tempos que eu vou passar com uma restrição, pouca comida não no saco. Essa restrição pode ser uma restrição de tempo, pode ser uma restrição de caixa, pode ser uma restrição até de oportunidades. Perfeito, é isso. Eu entendi que durante a minha jornada eu vou acabar encontrando algumas pessoas interessantes, que podem se tornar parceiros, que podem se tornar sócios, que podem se tornar colaboradores, que vão me ajudar, como aquele casal. Perfeito, você está no caminho certo, é isso mesmo, você está entendendo tudo direitinho. Aí eu entendi que essas pessoas elas vão ter as necessidades dela, inclusive os meus clientes. Perfeito. E que às vezes eu não vou ter as respostas para ela, vou ter que consultar. O consultar pode ser estudar, aprimorar, testar e tudo mais. Ou seja, me desenvolver ao longo do processo para poder ensinar elas. Perfeito. Então isso significa que eu não preciso saber tudo sobre o meu mercado agora, desde que eu me disponha a estar na jornada. Caraca, você está acertando tudo. É isso mesmo. Perfeito. Caramba, você está acertando tudo. E aí, dentro do caminho, eu percebi mais uma coisa. Na hora que você falou sobre o penhasco, ali o penhasco significa que dentro do meu negócio vão ter barreiras que praticamente para mim vão ser intransponíveis. Mas algumas pessoas podem me ajudar. Show! É isso mesmo, essas pessoas a gente vai chamar de mentores, tá? Então, na nossa analogia, a gente vai chamar os mentores. Você precisa ter mentores. Uma hora você vai precisar ter um mentor, porque vai ter uma barreira que você não consegue passar. Caraca, entendi. Aí, dentro do caminho ali, dentro da minha jornada, da jornada de crescimento da minha empresa, eu também entendi o seguinte, especificamente na hora da tartaruga. A tartaruga, ela era tartaruga, mas ela não queria mais ser tartaruga. Legal, é esse seu avatar que está com dor, que não quer ter mais dor, o seu avatar que tem um desejo, que não quer ficar mais naquela vida sem realizar o desejo. Isso, é isso mesmo que eu entendi, Cia. E eu entendi também que eu preciso transformar esse cara. Caraca, é isso mesmo, você está acertando tudo. E eu entendi que no final da minha jornada, quando eu encontro o sábio, aqui vai ser o único ponto que a gente vai mudar. Tá? Aqui vai ser o único ponto que a gente vai mudar dessa historinha. Eu entendi que quando eu chego lá no ponto da minha jornada e eu encontro o sábio, na hora que eu volto, eu me torno sábio. É isso. É isso. O único ponto que eu vou mudar não é uma crença do tipo acredito. Não é uma crença, é realmente uma validação do mercado. A única coisa que eu mudaria nessa história é que o cara ia lá e iria encontrar Buda, iria encontrar Jesus, iria encontrar Maomé, iria encontrar Ganesha, iria encontrar Bob Esponja, iria encontrar 1 zilhão de pessoas, iria se orientar com 1 milhão de pessoas diferentes, porque quando ele voltou nessa história, ele não voltou como um mestre, ele voltou como um discípulo de Buda. Ele não voltou como um Buda. Tá? E de verdade, galera, se tem alguém aqui que fala o seguinte, puxa vida, eu sou budista, entenda que eu só estou fazendo aqui uma alegoria. Tá? Não estou ofendendo a sua religião. Só estou dizendo o seguinte, porque quando eu falo Bob Esponja, se tem alguém da religião do Bob Esponja, se tem alguém da religião do Bob Esponja, desculpa, eu também não estou ofendendo a tua religião. Tá? Então, continuando. A única coisa que eu mudaria nessa história é que ele encontraria vários mestres, se consultaria com vários mestres para ele voltar como mestre.
Discípulo de um único mestre sempre será discípulo. Discípulo de vários mestres se torna um mestre. Porque ele aprende o melhor com cada um, aprende aquilo e ele cria a sua própria roupagem e a sua própria identidade para que ele possa voltar a ensinar. Um discípulo de um único mestre, ele sempre vai ser o discípulo do único mestre. Um discípulo de vários mestres, uma hora ele se torna mestres. Poxa vida, por exemplo, se o cara aprender sobre finanças, cara, pelo amor de Deus, não vai consultar o Cia, não. O Cia não sabe tanto como finanças, vai ter cara bom de finanças. Puxa, eu quero aprender sobre tal coisa, vai falar com tal cara. Puxa, eu quero falar sobre o parte, vai falar com outro cara. Em um pequeno ponto eu vou dar em pequenas partes eu posso dar um apontamento, mas o ser humano é multifacetado, tem várias áreas da nossa vida. E a gente precisa aprender com mais pessoas. E às vezes até ouvir as pessoas seguintes falam, caraca, Cia, eu sigo você e sigo outra pessoa que fala sobre outro assunto do marketing digital. Tem que seguir. Você tem que seguir. Você tem que ouvir. Até para você poder falar, validar, falar, porra, isso é legal, mas deixa eu criar no meu contexto que mais funciona. Cia, mas caramba, isso ao mesmo tempo que é revelador, ele é um pouquinho estranho, né? As pessoas tentam puxar as coisas só para ela. De verdade, especificamente, e me perdoe quem é um pouquinho mais sensível, foda-se o que as pessoas acham. O que importa para mim é a verdade. Foda-se o que acham. Foda-se o que elas fazem. O que importa, se você quiser entrar em outra live, vou ser bem honesto, se quiser ser em outra live para ver um mundo cor-de-rosa, onde tudo funciona, legal. Tem outras lives que falam sobre o mundo cor-de-rosa, onde tudo funciona. Aqui eu falo a verdade, vocês me conhecem. Você tem que aprender com várias pessoas, sim. Você tem que entender muitas pessoas. Você tem que entender muitos cenários, porque vai ter um cenário ali. Tá? Érica, obrigado. E se algum momento eu fui ofensivo contra a religião, não conheço praticamente nada da religião, tá? Acho interessantíssima, mas não conheço. Então, desculpa se eu ofendi, tá? Não gosto de ofender religião, nada não, porque toda religião ela é importante para a pessoa que a tem e não tem o direito de fazer isso. Então, cara, a realidade é essa, tem que aprender com várias pessoas. Se ouve um, ouve outro, aí você vai falar o seguinte, no meu cenário atual, no meu contexto atual, o que mais me serve é isso. Ou então, no meu cenário futuro, no cenário futuro, o caminho que eu vou ter é isso. Tem que ter vários mestres, cara. Vários mestres. Eu só mudaria isso da nossa parábola. Dorian, eu não vou entrar nesse ponto, se é religião, se não é, eu não tenho de verdade. Por exemplo, uma coisa que eu entendo é, quando eu não conheço sobre o assunto, eu não vou debater sobre o assunto. Tá? Eu não vou debater sobre o assunto. Se eu não conheço com grau de profundidade, eu me abstenho. É estranho falar isso, mas é libertador. Tá? Embora esteja numa música do Raul, eu acho que isso serve também para negócio. Tá? Eu me abstenho do direito universal que todo brasileiro acredita que tem, é o direito de ter opinião para todo brasileiro, não, boa parte dos brasileiros, de ter opinião para tudo. Não preciso ter opinião sobre tudo. E não preciso ter verdade universal sobre tudo. Se eu olhar na minha carteira, eu vou ver que eu nunca comprei, se eu olhar na minha carteira, no saldo do cartão de crédito, eu vou ver que eu nunca comprei a verdade. Nunca fui dono da verdade. Então, não sei. E quando eu não sei, eu não falo. Tá? Não preciso, e também não preciso ter opinião sobre tudo. Não precisa. Isso daí acho que é coisa de bobão. Bom, galera, o que é importante dentro dessa história pra gente alinhar nos nossos negócios, tá? Vou sentar aqui um pouquinho, tá? Vamos puxar pra cá, tá? Legal, voltando. Calma aí. Não, Gabriel, eu devo ter lido alguma coisa sobre, tem uns discursos de Aristóteles, eu não lembro, cara, eu não tenho noção de quantos livros eu li na minha vida, mas vamos continuar aqui sobre o negócio, pessoal. Importante entender, tá? Importante, mas importante entender mesmo. Vai facilitar muito a sua vida, vai facilitar muito a sua jornada, vai facilitar tudo na tua vida. Importante entender. Eu acho que o lance que é mais difícil
mais difícil no dia a dia, no dia comum, na sequência louca que a gente vive, é o processo que a gente tem de contextualização, tá? Nós temos a tendência de tomar assuntos como as verdades definitivas, tá? E uma coisa que eu não me sinto bem com as definições, que elas não podem ser alteradas, que elas não podem ser mudadas, que elas não podem... tipo assim, ó, isso é... Quer ver? Isso é uma caneta e sempre será uma caneta. Legal? Entendo. Show. Isso é uma caneta, mas não significa que ela sempre será uma caneta. Ah, Cia, como assim? Você está falando borracha? Não. Isso significa que no estado atual ela é uma caneta. No estado atual ela é uma caneta, mas se eu derretê-la, ela não é mais uma caneta. No estado atual ela é uma caneta, mas se eu pegar um martelo e arrebentar ela, ela vai virar um monte de caquinho, que já foi uma caneta. Tá? Então eu não acredito naquela coisa definitiva. O definitivo, para mim, é uma das coisas que mais travam as pessoas em relação a aprendi algo. Puxa, Cia, você já aprendeu copywriting? Puxa, desde 2010. A primeira vez que eu tive contato com a palavra copyright foi de 2010. Cia, você já sabe copywriting? Ah, eu sei um pouquinho sim. Sei um pouquinho já, consegui fazer, lançamentos incríveis. Então, porque você já aprendeu copyright, você sabe copyright, você vai parar de estudar copyright? Mas nem fudendo, eu não sou uma besta. Mas nem fudendo, não sou burro. Porque aquilo que eu sei, eu estaria acreditando que o mercado ele sempre vai permanecer em um estado, nada vai mudar, e aquilo que eu sei é o suficiente para deixar o mercado nesse ponto. E dentro do contexto atual, o que eu sei me é suficiente até uma certa parte. Só que o mercado vai mudar, as pessoas dentro do mercado vão mudar, as coisas vão mudar e o contexto vai mudar. Então, se eu me dedicar à ociosidade, se eu me dedicar a não trabalhar, o que vai acontecer? Vou me ferrar. Se você se dedicar a não melhorar, a não continuar na jornada, que é a parte mais importante da nossa história de verdade, é a parte que é estranha, né? Tipo assim, Cia, o cara tá caminhando e tem que acontecer alguma coisa, né? O cara tá caminhando e tem que acontecer alguma coisa pro cara. Quem chegou e perdeu parte da história não vai entender, e não vai dar tempo da gente contextualizar. O cara tá caminhando e tem que acontecer alguma coisa para ficar legal. Velho, a caminhada é a parte legal. A evolução é a parte legal. É o passo à frente do passo que é a coisa legal. É a caminhada que é a coisa legal. E a tua empresa está dentro de um processo de crescimento ou de morte. Não sei se você se tocou disso. Ou a sua empresa está crescendo ou a sua empresa está morrendo. Ou o seu negócio está crescendo ou o seu negócio está morrendo. Como assim? Sim, eu não entendi. Sim, eu vou explicar, meu amigo. Se no mundo... criar uma analogia que vai ficar bem fácil de a gente entender. Todo mundo aqui assistiu Toy Story? Todo mundo assistiu aqui? Não precisa ter sido 1, 2, 3 ou 4. Todo mundo aqui assistiu Toy Story? Vai ficar bem fácil a gente entender nessa analogia, tá bom? Vamos lá. Acredito que todo mundo assistiu, né? Toy Story todo mundo assistiu. Vamos pensar naqueles bonequinhos, nos pobres coitados daquele bonequinho do Toy Stories, possuídos por aquele psicopata chamado Andy, tá? Aí tinha lá o Woody, tinha lá o Buzz Lightyear, tinha aqueles bichinhos e tinha um menino psicopata ali que era o Andy. O Andy era o menino que ia lá, pegava os bonequinhos quando queria brincar, fazia o cowboy ficar voando, brincava com o Buzz Lightyear, ele sempre mudava ali do tipo de personagem preferido. O Woody, que era o vaqueiro, o Woody é um bicho frustrado do cacete. O Andy não gosta mais de mim. Temos que salvar o Andy, bicho frustrado do cacete. Tá, o filme é lindo, mas a gente está criando uma metáfora, uma alegoria para a gente poder explicar sobre o mercado. Puta vida, o que o Toy Story tem a ver com o mercado? Tem tudo a ver. Tá? O que acontece? Se nós fôssemos
O único brinquedo do mercado, o Andy é o mercado, tá? O Andy é um mundo psicopata que existe ali, que cada hora vai estar pegando aquilo que lhe chama mais a atenção. E a gente é o pobre dos bonequinhos. O mundo cada hora vai estar querendo falar o seguinte: opa, brinquedo novo! Vamos colocar, chegou o Buzz Lightyear. Ele chama mais atenção. Eu vou prestar atenção nele. Eu vou esquecer o vaqueiro fiel. A gente é o brinquedo. E dentro dessa alegoria, dentro desse processo, a gente é o brinquedo. Se o brinquedo, só que a gente tem a possibilidade de evoluir. A gente tem a possibilidade de evoluir. Se o brinquedo ele não se torna mais atraente, se o seu produto não se torna mais atraente, ele morre, ele é esquecido. Ele fica lá esquecido. Ele entra pro limbo do baú de brinquedos. Igual aquele cachorrinho, que eu nunca vi o Andy brincar com um cachorrinho. Só tava lá para fazer figuração. Tá? Só tava lá para fazer figuração. A gente morre. A gente entra no limbo. É o limbo do Hotmart. Limbo dos produtos não vendidos. Se a gente não cria uma campanha nova de vendas, tá? Ou seja, é um jeito da gente se posicionar na cama do brinquedo do Andy, ali pro Andy lembrar da gente, ou seja, a gente não anuncia, a gente não sai da caixa e anuncia, não tá na cama, a gente morre. A gente entra no limbo dos brinquedinhos. Se a gente não produz conteúdo, quer dar um jeito de estar ali próximo aonde ele vai chegar, a gente morre. Entramos no limbo dos brinquedinhos. E qual que é a nossa missão? De verdade, tem gente que pira, como o Woody, que fala: o Cleide, vamos fazer. Tem gente que pira. Tem gente que nem liga, como o senhor Batata e senhora Batata, que nem ligam. Tem gente que tá lá só pra ser bonitinho ali, que são aqueles 3 ETs lá, o Garra. Lembra do Garra? Tem gente que tá lá só pra ser bonitinho, tá? A gente tem que entender quem somos nós desse nosso mercado e falar o seguinte: opa, peraí, se eu quero o meu espaço ao sol, se eu quero que o meu cliente, o Andy, tenha contato comigo, com a minha empresa, com o meu produto, o brinquedo, eu tenho que fazer coisas para chamar a atenção. A gente falou disso sobre agora. Chamar a atenção, manter ele próximo da gente e depois casar com a gente. É isso. Muito fácil, só que a gente entende que o Andy, ele, assim como foi o filme, o Andy, ele cresce, os interesses, tá? Os interesses, olha, Rafa Camargo, maravilhoso, para quem viu o último ali. Aí chegam uns lixos no mercado, pega toda a atenção da criança, o garfinho. Rafa não teria feito melhor, uma analogia melhor. Pega a criança, o garfinho, e todos ficam putos com o brinquedo. Vai ter uns lixos no mercado que eu vou chamar mais atenção que você. Perfeito, Rafa. Você sabe que é lixo, que deveria ser jogado lixo, mas chamou a atenção. O que a gente tem que fazer? Vamos ser empresário, vamos entender o negócio. A gente está no mercado de chamar a atenção, de gerar o relacionamento e fazer a venda no final. E o nosso mercado, ele muda, assim como o Andy cresce, ele muda. A gente vai ter troca de clientes, uma hora os nossos melhores clientes vão estar no perfil do Andy, depois estão no perfil daquela menininha, não esqueci o nome da menininha ali que acaba pegando. E de vez em quando vai aparecer um lixo no mercado, faz parte, vai chamar atenção, a proposta dele é muito boa. Tudo bem, lixo não dura muito, tá? Dentro da história, eles vão atrapalhar um pouquinho nas suas vendas, mas eles não duram muito. Rafa, valeu mesmo, tá? Jesse, isso, Felipe, obrigado, cara. E é isso. E galera, olha só, se a gente pensar, essa live ela teve 3 pontos bem diferentes, né? A gente teve Garfinho do caralho, custa 120 conto na ReHap. Puta que pariu. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. A gente teve 3 pontos. A gente começou com uma metáfora budista, depois a gente foi para seriedade mesmo do negócio, falando sobre negócios, e agora a gente está falando de Toy Stories e do maledito garfinho ali que apareceu. Essa foi uma live bem interessante.
eu vou acabar fazendo o seguinte, as lives de sexta, eu acho que eu não posso prometer que eu vou fazer isso simplesmente sextas-feiras, mas você sabe que ele tem live de segunda a sexta de manhã, mas eu vou fazer essas lives mais íntimas com vocês, onde eu não aviso não vou avisar no Instagram, só vou avisar na hora no grupo Telegram. Quem quiser vir, vem. A gente faz uma coisa mais assim, mais pontual, tá? Pra gente poder estar